8, um ponto muito importante, não temer os nossos sentimentos. Muitas vezes nós acabamos por ficar ansiosos temendo ficar ansiosos, né? Eu tenho uma entrevista de emprego e eu começo a ficar ansiosa porque eu tenho medo de ficar ansiosa no dia, ansiosa e ter medo, né? De paralisar, de não conseguir me expressar, de não ir bem. Então nós já vamos projetando uma situação, né? E a ansiedade ela acaba por surgir antes e provavelmente, se não for tratado da forma correta, se a gente não cuidar da forma como pensa, isso pode nos afetar sim, tá? Então não devemos temer os nossos sentimentos, devemos lidar com eles, refletir e assim poder ter uma vida mais plena. Aprender a normalizar sentimentos conflitantes e ambivalentes. Muitos nós temos dificuldades em lidar com a inveja, por exemplo, né? Não necessariamente a inveja pode ser ruim, tá? Psicologicamente falando, né? A gente sabe que as nossas crenças pessoais, para muitas pessoas a inveja é ruim sim, mas psicologicamente falando, não necessariamente, tá? Se eu tiver inveja de alguém e aquilo ali acabar em um comportamento inadequado, realmente é ruim, né? Alguém comprou um carro, aí eu vou lá e fico fazendo fofoca, falando, ou sei lá, isso é um comportamento inadequado. Agora, se eu pensei, nossa, olha a fulana, ela tá fazendo um curso legal, interessante, talvez eu pudesse fazer também, né? Se eu não interferir na vida do outro com a minha inveja, não necessariamente ela pode ser um problema, tá? Mas a gente sempre tem que cuidar as nossas ações, não só para inveja, para todas as emoções. Ver como as emoções refletem os nossos valores subjacentes. É isso que eu quis dizer sobre as nossas crenças, os nossos valores, né? Nós aprendemos, nós nos constituímos enquanto pessoas e vamos aprendendo as crenças do ambiente que nós vivemos e mais à frente as nossas próprias crenças vão sendo constituídas conforme nós vamos nos desenvolvendo enquanto pessoas, né? Então essas crenças também definem as nossas emoções e a gente tem que tomar cuidado para que nos afetem de uma forma positiva. Como é importante compreender as nossas emoções para lidar com pessoas que nós amamos, né? Na terapia nós encontramos muitas questões familiares, né? Isso é algo que ocorre bastante. A partir do momento que eu compreendo como as minhas emoções me afetam, como as minhas crenças afetam as minhas emoções, os meus pensamentos afetam as minhas emoções, eu sou capaz de compreender, por exemplo, que os meus pais, que os meus familiares não faziam necessariamente coisas para o meu mal, né? Às vezes era a forma como eles lidavam com as emoções deles. E aí, a partir disso, nós podemos ter uma ação, ter um comportamento, né? De continuar convivendo com essas pessoas, de perdoar, de tentar ter um relacionamento melhor a longo prazo, né? Agora que nós já sabemos onde estava o problema, ou de me afastar dessas pessoas. Aí isso vai determinar, as nossas emoções, elas não são determinantes, e sim a forma como a gente vai escolher se comportar, tá bem? Por último, mas não menos importante, como desenvolver estratégias adaptativas para lidar com as emoções. Isso é algo que na terapia eu busco instruir, né, ensinar assim, os meus pacientes para que eles consigam compreender tudo isso que eu falei anteriormente e buscar formas de lidar com essas emoções. Porque para que a gente possa ter uma vida plena e tudo mais, a gente precisa experimentar toda essa gama de emoções, né? A gente precisa perceber que a gente é capaz de lidar com essas emoções, mesmo as que nós não gostamos. A nossa evolução enquanto pessoas faz parte disso também. Então, é muito bom quando tu percebe, olha, antigamente eu lidaria com essa situação, né? Eu teria uma emoção referente a isso, um pensamento referente a isso que me prejudicaria. Hoje em dia eu já consigo lidar de uma forma muito melhor. Então, é muito bom ver o crescimento dos meus pacientes, né? Dos meus clientes, dessa forma. E se você tiver interesse em receber esse mesmo auxílio, entre em contato comigo, será um prazer.